Bitcoin. Atualmente, muita gente que entra no mercado já entra no mercado de jogos, né? Já entra para fazer dinheiro com protocolos de DeFi, NFTs, Play to Earn. E é uma coisa que acaba se refletindo no nosso gráfico do Bitcoin, a moeda da praia, na minha opinião, né? Apesar dessa queda monstruosa que tivemos sábado de madrugada, né? Na madrugada de sábado, que foi uma busca de liquidez aí dos alavancados, muita gente que estava alavancado sentou na graxa, e o preço chegou até a bater esse suporte aqui, né, dos 42 mil. Inclusive, estava conversando na live do Marcelão ontem, Marcelo Paz, que a gente acredita muito que o mercado ele até poderia voltar para essa região dos 42 mil aqui, e poderia ser um excelente ponto de compra aqui, né? Um excelente ponto de entrada, dependendo de como o mercado e o comportamento do preço vão chegar nesse ponto, né? Então, atualmente, agora nós estamos com uma pequena barra perdendo a mínima do dia anterior, né? Tem uma pequena quedinha aqui. Geralmente não cai de uma vez só, tá? Dificilmente ele pode acontecer de cair reto aqui, né? Mas dificilmente acontece isso. Geralmente aparece outra barrinha verdinha aqui, aí ele fica num lenga-lenga, fica na famosa acumulação, e aí mais para frente ele vem e retesta essa região. E uma das coisas que eu gosto muito, né, para saber quando comprar ou quando entrar novamente num protocolo, principalmente usando o gráfico principal, que é o gráfico do Bitcoin. Então, a gente usa o gráfico, no meu caso, né? Eu uso o gráfico do Bitcoin para tomar decisões com o que eu vou fazer com as moedas menores. Porque as moedas menores, elas têm assimetrias maiores e elas sobem muito mais rápido que o Bitcoin, mas também, quando entrega, elas caem numa velocidade muito brutal. E por isso que sábado foi o terror aí de quem estava com muitas altcoins, né? Sexta-feira acabei me livrando de várias altcoins. A gente falou isso na live exclusiva aqui do Membros. Eu estava muito preocupado com essa mitigação de risco, né, do mercado, não focando mais em Bitcoin. E muitas baleias começaram a migrar do Bitcoin e comprar Ethereum, ou migrar do Bitcoin e entrar na rede Ethereum para trocar o Ethereum por Tether, para trocar o Ethereum por USDT, para colocar os Ethereums, né, transformando em stablecoins e colocando em praticamente protocolos da rede Ethereum. Talvez seja por isso até que nós tivemos uma grande movimentação, porque quando a gente pensa em DeFi clássico, um DeFi mais antigo, mais seguro, digamos assim, a gente acaba utilizando muito ainda a rede Ethereum para a gente prover liquidez entre tokens USD e assim por diante. Sendo que agora existem outros ecossistemas que têm essas stablecoins com taxas muito mais baratas, né? Mas pelo menos o mercado ele vem entregando bastante valorização do Ether da massa, tá? Muito bem, então eu estou de olho aqui no gráfico do Bitcoin. Na minha opinião, ele perdeu uma estrutura complicada aqui, né? Para seguir tendência de alta. Então, a principal resistência hoje do Bitcoin seria ali os 54, 56 mil dólares. Seria essa região que eu acredito que ele possa vir fazer um pullback, né? Fazer um pullback, fazer um topo mais baixo que o topo anterior, por exemplo. E a gente precisa construir, por exemplo, um pivô de alta para sair dessa situação, tá? Então, eu vou jogar uma outra linha. Essa linha vai ser uma linha pontilhada aqui. O ângulo dessa linha pontilhada que eu vou jogar para vocês vai representar mais ou menos o período de tempo que o Bitcoin vai ficar lateral para os próximas semanas aí, né? Então, infelizmente, saímos de um padrão de tendência de alta para entrar num padrão sem tendência. Eu vou adicionar umas médias móveis que eu acabo utilizando no curso Mestres do Bitcoin, link na descrição, cupom CAFÉ50, que é o queima, tá? São médias móveis diárias, do gráfico diário. Quando elas começam a se entrelaçar, ou seja, a média roxa perde a média verde e tende a querer perder a média amarela, vindo buscar a média roxa lá na região vermelha, nós temos um período de acumulação, tá? Por enquanto, nós estamos indo no RSI para uma direção de sobrevenda também, dá para colocar uma linha de tendência de baixa aqui, que eu aguardo, né, o período de fim de correção do Bitcoin por meados do próximo mês. Então, acredito que esse mês vai ser um mês de lateralização. Vai ser um mês, famoso mês água de salsicha, que geralmente produz uma inside bar antes de um mês explosivo, que já eu esperava que fosse em novembro e que dezembro já seria de alta. Mas, infelizmente, desde que eu cheguei da viagem, eu percebi que o mercado cripto ele estava já caindo, já fazia vários dias, né? Então, desde 12 ou
9 de novembro, desde 9 de novembro, o Bitcoin está em pequena tendência de baixa, então no mensal vai ficar um mês em baixa praticamente, né? Se a gente comparasse o dia 9 com o dia 9 atual, que vai ser amanhã, nós temos então um mês de baixa. O Bitcoin ficou caindo durante um mês, praticamente aí chegou a cair 37%, 38%, e chegou a cair aqui 30% até onde estamos, né? 28%, na verdade, 28%. Tá? Então, nós estamos um mês já com tendência de baixa, mesmo antes dessa grande queda aqui, dessa busca de liquidez que nós tivemos aqui. Tá? E aí, daqui a pouco, vai começar a aparecer as ordens do pessoal shortando Bitcoin. Nós vamos aumentar. Por enquanto, depois que acontece um acidente, né, que nem acontece uma queda muito rápida no sábado, o mercado começa a ficar mais temeroso, então o número de open interest, o número de pessoas querendo se alavancar diminui drasticamente. Então o mercado ele tende a ficar um pouquinho mais estagnado, um pouquinho mais pausado.